Estou falando com a igreja nesses dias sobre agradar ao Pai. E nós já vimos várias coisas, eu queria repetir um pouquinho só para a gente se contextualizar, pegar um novo assunto. Quando você vê esse texto aqui, que é dito pelos pais celestes, no dia do batismo para com o Senhor Jesus, ele diz assim: você é meu filho amado, e em você eu me agrado. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de ele ressuscitar alguém, de ele curar alguém, antes de qualquer coisa, ele recebeu essa palavra do seu pai. E era uma palavra que todo pai falava para o seu filho adolescente, nos seus 12, 13 anos, e o pai expressava essa satisfação: você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida. E Jesus recebeu isso, e a partir daí a vida dele foi marcada com um sentimento que era como que uma resposta natural. E ele disse certa feita numa conversa com as pessoas: eu faço sempre o que agrada ao meu pai. Havia uma reciprocidade de amor e de cuidado da parte do pai, de se agradar dele, e do Senhor Jesus se agradar do seu pai. E em Cristo Jesus hoje, você e eu não precisamos mais lutar pelo perdão, não precisamos mais lutar para sermos amados, não precisamos mais lutar para conseguir alguma bênção da parte dele. Ele já decidiu, já estabeleceu isso sobre a sua e sobre a minha vida. É uma questão de crer, de receber isso na sua vida, como nós temos aprendido. Então, o que nós temos conversado, essa marca da nossa declaração, é de olhar para Jesus e ser como Ele, agradar ao Pai. E perceber que em Cristo Jesus, Deus nos ama e nos acolhe como nós somos. Nós agradamos o nosso Pai Celeste quando nós, intencionalmente, nós cremos em Jesus. Quando nós decidimos abrir o nosso coração e recebê-lo como Senhor de nossas vidas, e termos isso no nosso coração, de ser que nem Ele. E aí nós percebemos um texto que ele, nas minhas primeiras lidas, eu achava ele um texto assim: puxa, mas o que ele está dizendo? Ele está num processo de falar algumas das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Aí ele diz assim: para o louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós somos motivo de louvor ao Senhor Jesus, porque a graça dele nos alcançou. E essa graça, o que ela fez conosco? Ela nos tornou agradáveis ao Senhor. É impressionante isso. A gente luta e a religião, ela marca isso nas nossas vidas, que eu preciso agradar a Deus e me esforçar para isso. Eu preciso fazer. E a Bíblia fala que eu preciso crer. E a gente fica com um nó na cabeça, porque acha que é a mesma coisa. Não. O crer, ele tem a ver com receber, crer, confirmar, falar que é assim sobre as nossas vidas. Hoje o Pai olha para você e Ele se agrada da sua vida, porque você está em Cristo. Amém? Vou tentar fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que a Bíblia é Jesus e a folha aqui é você. Tá bem? Agora você está sendo colocado em Jesus. Agora, como o Pai olha para você? Você está dentro dele. Você está envolto dele. Ele olha para você e quem que ele vê? Jesus. Seguir um pouquinho o exemplo adiante. E Jesus está em quem? Vou pegar aqui a minha mochila. Dizer que a mochila é Deus. Onde está Jesus? Em Deus. E você onde é que está? Aonde? Em Deus também? Em Jesus. É impressionante quando você vê isso, entende isso, que você é agradável. Ele nos fez agradáveis assim no amado. Hoje a nossa natureza é por natureza, não é um esforço. É agradar a Deus. Quando a gente não agrada a Deus, a gente se sente mal, porque não é nossa natureza agir, pensar,
falar de forma diferente do que é a natureza do Senhor Jesus, porque você está nele e ele envolve você. Então, primeiro toque que a gente concluiu é que ser como Jesus é agradar ao Pai, assim como ele. O Senhor Jesus diz: eu faço sempre o que agrada meu Pai, e eu digo: eu sempre faço o que agrada meu Pai, porque eu estou nele, ele está em mim, ele me leva a isso, e leva você também. Você crê nisso? Amém. Aí nós conversamos que o ser e estar em Jesus, a igreja, ela é muito mais do que uma organização que tem o seu CNPJ, que tem o seu prédio onde ela se reúne. A igreja, ela é uma noiva. É uma noiva que está se preparando para o seu noivo, para as bodas do Cordeiro, como a Bíblia fala. E o noivo faz o que com a sua noiva? Ele a ama, ele a protege, ele a prepara para as bodas, né? Então, o Senhor Jesus, ele ama a sua igreja. E sabemos que amar a igreja agrada também ao nosso Pai, porque o Pai se agrada da noiva. E a igreja também, ela é comparada a um exército, com cada um de nós como um soldado, é uma figura mais masculina, está numa batalha, tem uma missão, tem um comandante, está nesse propósito, e entende que a igreja tem um propósito e ela caminha nele. Então hoje, como igreja, tudo que fazemos, nós temos um coração só, e a próxima palavra que nós conversamos é que nós fazemos de todo o nosso coração. Ser como Jesus é fazer as coisas de todo o coração. Essa é sua natureza. A sua natureza em Jesus é uma natureza que deseja fazer a vontade de Deus e faz de todo o coração, não faz meia boca. A preocupação que o Espírito Santo coloca no seu coração é como diz o texto: tudo quanto você fizer, faça-o de todo o coração como ao Senhor, e não para os homens. Então a nossa natureza, a natureza do Senhor Jesus, que é a nossa natureza, é fazer tudo de coração. Ele não tem um coração dividido entre as coisas do mundo, entre pessoas, entre coisas. O coração está totalmente devotado a Ele. E nós conversamos que nesse contexto a gratidão, ela é como que um gatilho para que todo aquele que crê possa viver de todo o coração ao Senhor. Então a gratidão pela graça de Deus, pelo agir de Deus, manifesta esse coração que busca de todo o coração agradar a Deus. Por isso que toda oração, quando você inicia ela, você inicia com gratidão, com louvor, com reconhecimento. A gente não inicia pedindo alguma coisa, a gente sempre inicia com gratidão. É uma lição básica sobre a oração, né? O primeiro passo é entrar pelas suas portas com ações de graças, reconhecer, né? E hoje eu queria conversar com você sobre relacionamentos, e relacionamentos harmoniosos. Eu escolhi a palavra relacionamento harmonioso bem consciente, porque nós somos todos diferentes. Se cada um aqui recebesse hoje um violino, um cello, um baixo, recebesse aí um instrumento na sua mão e a graça para tocar esse instrumento ao mesmo tempo, diga amém aí. Você recebe esse instrumento e nós vamos tocar tal música com tal nota, que nem ontem lá na Marcha para Jesus, né? Sol maior, e a turma, sol maior, vamos tocando. E celebrava junto em um acorde só, harmonioso, no tempo, na mesma música, no mesmo tempo, no mesmo ritmo, tudo fazendo igualzinho, e algo harmonioso, apesar de todos tocarmos instrumentos diferentes. Relacionamentos harmoniosos têm a ver com isso. Então o nosso Pai Celeste, Ele se agrada quando na sua família os relacionamentos são harmoniosos. Ele não está no meio da confusão, não está no meio da briga. Ele está onde a harmonia dos relacionamentos está presente. Então quando uma igreja mantém relacionamentos harmoniosos, o que acontece? As pessoas, elas vêm para a igreja com entusiasmo, assim, natural, porque eles gostam de se encontrar um ao outro e de se abraçar. Não é assim? Quando você está de mal com alguém, o que você faz? Ou não vem, ou vai mais tarde, ou senta no outro lado para não ver a outra pessoa. Aí não tem harmonia, aí está arranjando alguma coisa. Mas os relacionamentos harmoniosos nos levam a gostar de estar junto. Quer dizer,
Onde há essa harmonia, existe uma alegria de se encontrar. E aí, por exemplo, cita-se o exemplo do abraço, né? Uma pessoa que se vai bem, o que não tem problema de abraçar, né? O Carlão é um doce só para abraçar, né? Hoje eu fiz o contrário. Ele normalmente quando abraça, ele levanta a gente. Hoje eu abracei ele, levantei ele. Estou fazendo academia para ficar forte aí. É gostoso abraçar, porque você está num relacionamento harmonioso. E aí me veio a seguinte figura. Você gostaria de sentar numa sala como essa e bater um papo, tomar um chimarrão, tomar um cafezinho? Eu sei que não é o gosto de cada um, né? Cada um tem ainda seu gosto, como gosta da sua sala. Mas eu peguei essa sala aí. Por que uma sala? O que tem essa sala, característica dela? Ela está arrumadinha, né? Ela está com as coisas tudo no lugar. O que acontece se 10 pessoas sentam ali e ficam batendo papo uma noite toda? E comendo, e bebendo, e rindo, e vão embora. Essa sala vai precisar de uma manutenção, certo? Agora pense que você está num lugar que é te convidado para sentar nessa sala. Você ia gostar aí de sentar aí, bater um papo, tomar um chimarrão, ficar ali umas 3 horas, largado? Você gostaria? Não. O que um representa, o que o outro representa? Relacionamentos harmoniosos e aqui uma desarmonia, certo? Agora pense você numa cozinha como essa. Uma coisa positiva tem nas cozinhas, sinal que foi trabalhado ali, alguém trabalhou, né? Mas você gostaria de receber alimento de uma cozinha assim? Ou gostaria de ir lá, hoje eu vou fazer aquela pizza para nós? É judiação nessa hora falar de comida, né? Nessa bagunça, puxa, eu não gostaria mais. Nessa cozinha, agora sim. Aí eu gostaria de entrar e fazer um mignon com molho de, como é que é aquele molho à madeira, assim, né? Aí ia ficar bom, né? Tô que nem meu pai, a saliva está correndo. Agora, pense você no banheiro assim. Agora eu não vou mostrar um banheiro sujo, tá? Porque eu não gostei das figuras que eu achei e ia estragar a nossa conversa aqui. Agora esse banheiro, o que ele precisa regularmente? Precisa da faxina. E a Bíblia, ela fala muito, ela usa muito esse termo, uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Alguém contou, eu li uma vez, que eram uns 134 vezes no Novo Testamento. E uns aos outros fala do quê? Fala de mutualidade, o que se faz um ao outro, né? E a Bíblia sempre fala de coisas como perdoar uns aos outros, apoiar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros. E por aí vai a lista de coisas que nós devemos fazer uns aos outros para manter um relacionamento saudável. Relacionamentos harmoniosos ou saudáveis, eles precisam constantemente ser trabalhados. Assim como a sua casa. Ela precisa toda semana de uma faxina, pelo menos uma geral assim, né? E às vezes se dá uma faxina mais leve e às vezes se dá uma faxina mais profunda. E tem uma época do ano que provavelmente você faz uma faxina maior ainda, que você vai nas gavetas e vai tirando o que não precisa, vai olhando nos armários, aquilo que você não usou os últimos 2 anos e vai começando a limpar para estabelecer espaço. Então, assim como numa casa se precisa constantemente cuidar da limpeza, e às vezes uma limpeza mais leve, às vezes uma limpeza mais a fundo, os nossos relacionamentos também precisam da mesma coisa. Uma manutenção diária, uma manutenção mais profunda uma vez por semana, e às vezes precisa de uma manutenção mais profunda ainda para resolver algumas questões. Então não há como convivermos juntos sem trabalhar o nosso relacionamento. De tempo em tempo eu preciso pedir perdão, de tempo em tempo eu preciso compartilhar o perdão,
De tempos em tempos eu preciso simplesmente acolher e expressar entendimento, mesmo às vezes não entendendo. Às vezes eu preciso expressar um apoio simples de amor e de cuidado um para com o outro. É uns aos outros, não tem como. Nós precisamos passar por uma faxina regular nos nossos relacionamentos. Esses dias, conversando com o casal, ele disse lá, eu ia fazer uma DR. Eu disse, o que é DR? É discutir a relação. Fazer uma DR. Sabe quando a gente senta à mesa e as coisas não estão bem em família, a gente precisa sentar na mesa e pedir perdão um para o outro e orar um para o outro. Às vezes não sabemos porque estamos brigados. Precisamos fazer uma oração juntos, de mãos dadas, e lançar fora toda a obra maligna que está nos confundindo. Às vezes precisamos sentar à cama do nosso filho, ou como casal, sentar na sala e conversar um pouquinho sobre algumas coisas que nos incomodam e nos perdoar um ao outro. É um tipo de uma faxina, é um tipo de uma limpeza que nós fazemos. Muitas vezes nós precisamos fazer essa limpeza na nossa devocional, quando nós percebemos que o nosso coração está pesado, e você na sua devocional, no seu tempo com Deus, Ele vai falar sobre algumas coisas, e você entrega aquela chateação daquela pessoa que falou alguma coisa, e que te marcou e te ficou chateado lá, e na presença de Deus você libera o perdão, daquilo você resolve. Regularmente os nossos relacionamentos precisam passar por uma faxina, e o Pai, Ele se agrada de relacionamentos harmoniosos, assim como o microfone precisa às vezes de uma manutençãozinha. Veja esse texto aqui. Se quiser abrir na sua Bíblia, por gentileza, abra. É a oração do Senhor Jesus, conhecida como a oração sacerdotal, em João capítulo 17. Eu não vou ler todo o texto, mas pegar esse texto aqui, os versículos 22 e o 23. No meio dessa oração, o Senhor Jesus está falando ao seu Pai, e Ele diz isso aqui no versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Em Cristo Jesus, veja bem o que o texto está dizendo. Em Cristo Jesus nós recebemos a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estávamos destituídos, é a palavra de Deus. Mas quando nós cremos em Jesus, essa glória de Deus é restabelecida em nós. E hoje nós já temos esse revestimento da glória de Deus. Às vezes vemos, às vezes não vemos essa glória, mas ela está sobre as nossas vidas. Você crê nisso também? Amém? Eu creio que essa glória ela está na sua vida. E agora, por meio de Jesus, nós fomos restaurados, e a glória de Deus veio e se manifestou em nós. Então, o que Jesus está dizendo? Ele veio e transmitiu a glória dele a nós, a você e a mim. Essa glória está conosco, ela está sobre nós. Para quê? Não me diga Paraguai. Quem conhece a brincadeira? Para quê? Para que sejam um. Diga um. A natureza divina, que é a glória de Deus, ela nos foi restaurada. Nós que não tínhamos mais a natureza divina, e o ser humano longe da presença de Deus, como nós esses dias estávamos conversando ali no exército, o homem longe da presença de Deus, falamos aqui também no dia dos pais, o homem longe da presença de Deus, ele vira um animal, ele mata outro ser humano. Ele planeja isso. Ele vira um animal sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Ele bate, ele rouba, ele pisa no outro. Por quê? Pela falta da glória de Deus na vida dele. Como comumente às vezes você ouve nas conversas, falta Deus. Sim, falta Deus, falta a glória dele. E ela nos foi restituída em Jesus. Agora, essa natureza, ela nos foi restaurada. Nós não fazemos por merecer, mas nos foi dado gratuitamente, nos foi transmitida por Ele. E quando eu creio, eu vejo essa glória na vida dos meus irmãos, e eu vejo essa glória na minha vida. Essa glória, ela está presente. E nisso nós cremos, eu creio, e eu acho que você também crê. Amém? Então, e essa natureza divina, ela tem um propósito, ela nos leva a ser um. É natural para você, é o seu desejo que está no seu coração,
a andar em harmonia com seu irmão, com a sua irmã. E quando isso não acontece, você fica muito incomodado, porque não é a sua natureza mais. Você não consegue mais passar um dia sem perdoar, porque a sua natureza é perdoar. Você não consegue mais viver, é da sua índole, é o seu DNA em Cristo Jesus, de perdoar pessoas. E o Espírito Santo vai mexer no seu coração e dizer, a sua natureza, deixe ela fluir, perdoe, ame, acolha, encoraje. É a natureza, e o Senhor Jesus fala disso nesse texto, que Ele nos transmitiu e transmitiu ela gratuitamente. Diga comigo, glória a Deus. E aí Ele continua, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados nesta unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. O relacionamento harmonioso que há em Deus, ele se torna realidade agora nas nossas vidas, na nossa caminhada, pois nós cremos nessa palavra. E o texto aqui fala que nós somos aperfeiçoados na unidade. Interessante, eu preciso repetir isso sempre de novo para mim e sempre nos meus relacionamentos, mas e repito isso sempre de novo aqui quando essa palavra aparece numa mensagem. A perfeição no entendimento da palavra de Deus não é de uma pessoa sem erro. Nós temos isso da onde? Do ensinamento grego, do humanismo, que fala aquela estátua lá do Davi, que foi toda perfeita. Ela foi perfeita, por que perfeita? Porque o cara acertou certinho, as medidas, tudo certinho, então está perfeito. Mas essa é a mente grega. A mente de Deus, uma pessoa perfeita quando ela vive relacionamento, quando ela está em relacionamento com Deus, ela é perfeita. E nesse relacionamento com Deus, o que acontece? Você vai caminhando com Ele, quando você percebe alguma coisa desajustada na sua vida, aquilo é acertado, você acerta diante de Deus, Deus te ajuda a acertar aquilo, você está perfeito em Cristo Jesus. E aqui nós somos aperfeiçoados, nós entramos num relacionamento, e quando nós percebemos que é necessário perdão, quando nós percebemos que nós falhamos, é natural para você e para mim, a buscar a reconciliação e a restauração. Aperfeiçoar nos fala de algo que precisa estar constantemente sendo trabalhado e melhorado. Os conflitos, eles são naturais, pois nós temos uma certa memória em nós ainda, da vida sem Jesus. E essas memórias, elas estão sendo curadas, por isso que nós insistimos tanto em fazer o seminário Veredas Antigas. É um momento de cura, é um momento em que algumas memórias são tocadas especificamente por Deus para curar, para libertar e tirar aquela impressão ou aquela memória que fica lá dentro de nós e nós não conseguimos resolver, e vai num seminário assim, puxa, é como quase que um estalar de dedos, se percebe, recebe aquela revelação, concorda, ora com Deus e vê a sua cura no seu coração, no seu relacionamento se manifestando. Os conflitos, a resolução desses conflitos entre nós, eles têm uma importância muito grande, porque se não são resolvidos, onde acaba? Lamentavelmente hoje nós temos um testemunho assim, em tragédia, às vezes fisicamente, mas Deus diz que se você chama o outro simplesmente de tolo, você já é um matador. Quando você despreza a vida de uma pessoa, eu me torno um matador quando faço isso. E a Bíblia diz, é digno do inferno. Os relacionamentos não resolvidos trazem desgraça. Então eu preciso, quando eu olho para os relacionamentos, perceber como o Espírito Santo está se operando na minha vida, ajudando a manter o meu relacionamento saudável. Então quando ocorrem os problemas, eu preciso dedicar aí um tempo, eu preciso dedicar aí um esforço para resolver de uma maneira adequada. Hoje eu li em inglês uma frase, ela dizia mais ou menos assim: mostre-me um bom casamento, eu vou lhe mostrar pessoas que são boas em perdoar. Gostei. Mostre um casamento firme, que se mantém firme, e você vai ver duas pessoas que aprenderam a perdoar, a pedir perdão, a receber perdão e a conceder perdão.
E uma igreja que vive os seus relacionamentos de forma harmoniosa é uma igreja com um bom testemunho. E uma igreja que sabe perdoar. Porque senão não teria bom relacionamento. Porque é natural, num relacionamento de um ser humano com o outro, de haver dificuldades e conflitos. Faz parte do nosso dia a dia. E quando nós caminhamos, esse texto diz o quê? Quando nós aí vamos sendo aperfeiçoados nessa unidade, vamos crescendo e amadurecendo nesse amor, nesse cuidado, um para com o outro, nesse uns aos outros, o que vai acontecer? O nosso testemunho vai tocar o mundo, porque o mundo não conhece isso, de perdoar, de recomeçar, de vencer. Vai haver um testemunho na sua vida, na minha vida e na nossa vida como igreja. O mundo vai conhecer que Jesus veio e morreu por você e por mim. É como muitas vezes nós dizemos, só por Deus. É só por Deus mesmo. E aí eles vão perceber e vão obter e receber a salvação. Veja um exemplo nas Escrituras de como para Deus é importante que nós tenhamos relacionamentos harmoniosos. Só acompanhe aqui comigo. Se quiser anote o texto. Mateus 5 faz parte do Sermão da Montanha, como ele é conhecido. E ali é dito assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e enquanto você vem ali para a tua oferta, com a tua oferta na mão, ali você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você. Puxa, eu falhei com meu irmão. Ele continua dizendo o quê? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Alguns pegam esse texto aqui e dizem, então quando eu estou de mal, não preciso ofertar. Tem um álibi. Não, o que ele diz? Vem, quando você está vindo, o Espírito Santo está falando com você. Enquanto tem um processo da oferta, eu comumente digo assim que esse é o momento que o Espírito Santo está sobre nós, e às vezes sonhos, visões, projetos, eles são liberados justamente nessa hora da oferta, que o anjo do Senhor vai tocando as nossas vidas. Daí, às vezes a gente fica sentado, dá uma olhadinha no celular, enquanto os outros vão ofertar, e o Espírito Santo está para entregar, o anjo está ali para entregar. Puxa, não está crendo. Então, tem que segurar para quando crer. Quando você vem, o Espírito Santo fala com você. E Ele fala conosco quando existem questões a serem resolvidas. Ele fala mesmo. E aí Ele diz, deixa no altar a sua oferta, deixa o seu como empenhorado aqui, acerta com o teu irmão e vem e oferte ao Senhor. E a sua adoração, a sua semente vai florescer. Isso mostra o coração de Deus, como Ele cuida e Ele quer que a gente tenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos harmoniosos, relacionamentos que expressam em conjunto uma adoração agradável a Deus. E o que acontece quando a falta de harmonia num relacionamento? A falta de harmonia adoece fisicamente, não só na alma, mas também fisicamente. A medicina chama isso de doenças psicossomáticas, né? É a doença do psite, psicossomática, né? E o sistema imunológico, ele sofre. Engraçado. É um problema da alma e do espírito, mas ele atinge o nosso sistema imunológico, ele vai baixando a sua qualidade e nos faz adoecer fisicamente. Se eu estou disposto a resolver conflitos, eu não tomo tempo para isso, quer dizer, se eu não estou disposto a resolver os conflitos e não tomo tempo para isso, e vou deixando para depois, vou procrastinando, o que vai acontecer com a limpeza da minha casa? A casa vai ficando um pouquinho mais suja. O meu relacionamento vai ficar com uma coisinha ali, com uma coisinha colar. Empurra para debaixo do tapete. E fica mais uma coisinha lá, uma coisinha ali. De repente a minha casa virou uma bagunça e eu não percebi o porquê. O meu relacionamento ficou uma confusão. E eu não sei porque eu não consigo mais conversar naturalmente. Eu tenho que ficar gritando para o outro me ouvir. Questões não resolvidas vão destruindo o nosso corpo e os nossos relacionamentos pouco a pouco.
como que vai deteriorando. É como a ferrugem no portão. É pouquinho de pouquinho em pouquinho vai comendo. E aquele ferro que era forte, de repente, não tem mais força nenhuma. E aí às vezes fica assim. A pessoa está ali, está numa boa. Não, eu vou curtir meu som, não vou resolver o meu problema. Não, deixa os outros para lá, que se exploda o mundo. E aí vira um acumulador. Não sei se já viram esse programa. Eu fico enojado assistindo aquele programa. Me dá um mal-estar, olhar uma coisa assim. Como resolver conflitos? Eu não preciso dar uma cartilha para você, você sabe. Mas existe um ditado popular muito simples, que é: conversando, a gente sabe como resolver conflitos. A solução de qualquer conflito envolve reunir as pessoas, tomar um tempo para sentar e conversar. Como nós aprendemos no Veredas, ou aprendemos no curso da Aliança, a perguntar para Deus: Deus, por que eu me irrito quando a gente senta para conversar sobre um assunto, seja sobre a sexualidade, sobre a questão de autoridades, sobre a questão sexual, sobre a questão financeira? Por que eu me irrito com isso? E aí, quando eu vou conversando com Deus, eu vou percebendo o que é e vou buscando o entendimento. Eu preciso buscar aí entender o que se passa na vida do meu próximo. Eu não preciso ter razão nas coisas. Alguns vivem assim, né? Eu prefiro perder o amigo, mas não perder a razão da questão. Não, não é assim. Cada passo ao longo do caminho de um relacionamento exige tempo, vai exigir esforço, paciência, vai exigir oração. E o que eu preciso fazer para me convencer? Eu preciso focar. Focar no quê? No que acabamos de ler aqui no texto que Jesus falou conosco. Eu preciso focar. Focar, como alguém disse, é saber dizer não. Quem foca diz não para muita coisa, porque ele está focado no projeto que ele tem. Nós somos igreja, somos noiva de Cristo, amém? E estamos nos preparando para nos encontrar com Ele, certo? Nossos relacionamentos, eles foram curados por meio de Cristo Jesus. Ele já pagou na cruz a nossa dívida, a nossa dificuldade de perdoar um ao outro. Ele já resolveu isso. Agora, vamos chegar lá brigado? Que clima tem o casamento? Quando a noiva está brigada com o noivo? Dá casamento? Que clima tem na festa? Se os convidados estão de mal, estão de bico um com o outro. Ah, fez isso, ah, não fez aquilo, ah, está me devendo, ah, está isso, está aquilo, está aquilo, está aquilo, está aquilo. A gente está, que nem meu pai diz, está todo mundo com razão, mas vai todo mundo preso. Não, não queremos chegar assim, foco. Chegar na presença do meu Deus, vou chegar em paz com os meus irmãos. Amém? Porque depender da nossa parte. Então, somos igreja, somos soldados de Cristo. Vamos focar nisso. Estamos numa missão de resgate de vidas. E um exército dividido, o que acontece com ele? Não subsiste. Começa a atirar um no outro. Vamos nos perdoar e avançar no que Ele tem proposto para nós. Foco. Há uma missão sobre as nossas vidas. Casamento, foco. Há uma missão na sua vida como casal, na sua família, foco. Há uma visão de Deus para a sua família, foco. No chamado, no propósito de Deus, há algo muito maior envolvido. E você sabe que nós não somos inimigos, nós somos cúmplices, nós estamos do mesmo lado. Foco a dizer não à amargura e sim ao perdão. Foco a dizer não à chateação e sim à reconciliação. É dar o foco naquilo que é agradável ao meu Pai. Foco na natureza que Ele tem colocado na sua e na minha vida. Então, queridos, quando o texto aqui diz: eu lhes tenho transmitido glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, o nosso foco é que nós recebemos a glória de Deus. É muito bom dizer aleluia, glória a Deus. Eu recebo, eu creio.
Agora esta glória, ela foi dada para quê? Para sermos um. Isso é ter foco. É entender quem você é, entender o seu chamado, entender a vitória que está estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. É ter foco. E o foco é tirar o olho de si e olhar para aquilo que está proposto diante de nós. E entender as pessoas que estão junto comigo nesse foco, nesse chamado. Queria terminar com uma historinha. 2 amigos, eles estavam conversando, e um deles falou sobre a sua coleção de um jogo com figuras. Não sei se você já foi um colecionador. Na época da Copa tem, né, na foto lá, daí tem as difíceis, né, aí você fica ainda trocando, aí ainda brinca com a cara do bafo, né, que pega lá. E os 2 amigos estavam conversando, já adultos aqui, ele falando, puxa, tem uma coleção aqui, ela vale ouro, e eu vou segurar ela mais um tempo, vou vender ela, vou ganhar bastante dinheiro com a minha coleção. E aí, na conversa, o amigo perguntou para outro amigo, e aí, o que você coleciona? E ele ficou impactado com a resposta. Eu coleciono amigos. Aí esse um ficou assim, puxa, bem que eu podia ter dado essa resposta. Ou eu não sabia onde se esconder. Mas foi uma lição de vida. Eu coleciono amigos. Foco quer dizer que eu coleciono irmãos. Não só amigos, coleciono, faço dos amigos e irmãos, né? A gente testemunha do amor de Deus, leva eles para o piquenique do dia 12, traz eles para a cruzada de curas e milagres que vai ter aqui no fim do mês. A gente vai fazendo coisas juntos, a gente coleciona irmãos. Como foi precioso lá, desmistificar o pensamento dos irmãos que acham que eu não como peixe. Nós fomos tudo lá para Antonina ontem, e nós comemos, não barreado, mas comemos lá primeiro uma casquinha de siri, aí depois veio uma salada, e aí veio um peixe, veio um camarão. Camarão eu dispenso para o outro lado, eu abençoe. Mas nós comemos peixe, se divertimos, rimos, contamos, nós colecionamos irmãos ali. Temos história para contar. Daí saímos juntos com os irmãos ali de Morretes e caminhamos pelas ruas. Se tinha que ver o Wilson, feliz da vida. O Wilson foi show de bola, tirar o chapéu e dizer, ó, sim senhor. É o motorzinho que fez aquela marcha funcionar. Imagina a alegria desse homem. Hoje de manhã eu chorei com ele aqui, ele chorando de alegria pela conquista, pelo estabelecer. Nós colecionamos irmãos lá, pastores que nós abraçamos, pastores que caminharam ali juntos. Caminhamos 2 horas, fizemos uma volta lá em Morretes, não é tão grande, né? Impressionante, mais ou menos o que? Umas 800 a 1000 pessoas que estiveram ali, não 800 mil, 800 a 1000 pessoas estiveram ali presentes. E celebramos, fizemos, oramos, cantamos, profetizamos, cada um do seu jeito. E nós andamos ali todos diferentes, eu ficava olhando em volta as pessoas, colecionando irmãos. A gente está indo junto para o céu. Eu tenho uma visão. Antes da visão. Onde houver relacionamentos sadios, o Espírito Santo se deleitará em comparecer. Vibrará por poder encher o ambiente mais humilde com a presença de Deus. Quando a gente é irmão, não importa o louvor. Quando a gente é amigo, irmão, não importa a casa que a gente está, o quanto que a gente tem para pagar para a comida. A gente é irmão, a gente se curte, a gente se ama. O bem mais precioso é estarmos juntos. E podemos juntos compartilhar a nossa vida, compartilhar a nossa adoração a Deus, celebrar a Deus. Essa figura aqui, ela me persegue já há tempos. Os nossos cultos, os nossos grupos familiares, todo o serviço
ele só faz um sentido para mim quando nós colecionamos irmãos. Se a gente briga, se a gente obriga para ir no grupo familiar, para vir para a celebração, para fazer alguma coisa, para ajudar no estacionamento, para vir tocar. Não, para isso eu não vivo. Eu vivo para colecionar irmãos. Aí sim, aí você me ganhou. Não é a beleza de um prédio que agrada a Deus, mas o que agrada a Ele é vivermos em unidade como Ele é. E eu tenho essa visão desde os 21 anos atrás que nós começamos a comunhão cristã Shalom. Eu falei um dia, pai, fazer igreja, para construir prédio, para fazer programação, pai, para isso não. Mas para amar os irmãos, para colecionar irmãos, aí sim. Aí estamos juntos. E o coração de Deus é esse. A igreja é para isso. A igreja não é para fazer programa. Ela tem os programas para facilitar o relacionamento, para facilitar o nosso encontro juntos. Marcamos um horário no domingo à noite para quê? Para que a gente saiba, não, tal hora todos estamos reunidos ali juntos para adorar o nosso Deus. Porque assim nós vamos crescer no relacionamento com Ele. Assim nós vamos ser mais como Ele é. Nós vamos para o grupo familiar para conversar sobre o que aconteceu no domingo, compartilhar sobre os nossos testemunhos, falar daquilo que Deus está fazendo, como está fazendo, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós nos reunimos na casa para termos essa intimidade uns com os outros, não para fazer uma agenda. A agenda ela nos ajuda a construir essa noite de forma significativa, só isso. Nós nos reunimos para trabalhar, para servir, para ajudar e abençoar. Eu quero te convidar hoje à noite, nós já ao lado aqui no Espaço Jovem, nós vamos celebrar ali um culto e vamos orar com a família enlutada e abençoar eles ali. É um serviço, é abraçar quem está chorando e hoje é necessário. E que tal orar para ressuscitar? 3 crianças. Pensar pelo bem delas. Aí vale a pena ressuscitar. Mas para que a gente seja conhecido, ser igreja é ter relacionamentos harmoniosos. Nosso Pai vive num relacionamento assim entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz assim como nós somos um entre eles, eles querem que nós sejamos um com Ele. E que você esteja dentro de Cristo, a natureza dele seja sua, se envolvido totalmente com Ele. Quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus. Será que o Pai duvida ou fica pensando, será que eu vou abençoar, não vou abençoar esse? Mas Ele olha para você e vê quem? Ele vê Jesus. Aí Ele vai decidir, vou abençoar ou não vou? Claro que vai. Ele já te vê perdoado, amado, acolhido, justificado, justo diante dEle. A graça dEle está na sua vida. Ele vai te amar, te abençoar tremendamente. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Então, se você tiver tempo depois de nós terminarmos aqui, uns 15, 20 minutos depois, a gente vai ter um tempo ali para cantar, orar, proclamar a palavra de Deus com a família ali, com todos que estão aí presentes. Hoje quero te convidar, você que não tem essa experiência ainda, de fazer como essa folha aqui e dizer, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele morreu por mim na cruz, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e eu confesso Ele como o Senhor da minha vida. Fechou. Filho de Deus. E nós vamos ganhar mais alguns irmãos. Amém? Vamos orar. Você que gostaria de hoje entregar a sua vida, como nós dizemos,
crer em Jesus, quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. E a igreja toda vai acompanhar com força, com ânimo. Vamos orar assim: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor nos ama e que o Senhor nos perdoou todos os pecados e nos livrou de toda opressão das trevas. Eu abro o meu coração e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Quero lhe agradecer pelo seu perdão, pelo seu amor. Enche-me plenamente com o teu amor. E eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Amém.